Tanto para investidores conservadores quanto para moderados ou até mesmo agressivos, a renda fixa é uma opção para parte do capital estar alocado, né? Agora, com o aumento da taxa de juros, até mesmo a taxa Selic, a gente vê que as pessoas têm procurado mais renda fixa. E a gente tem os produtos de renda fixa que a gente já abordou aqui no canal do Eu Quero Investir, mas também tem os fundos de renda fixa distribuídos aí pelas corretoras. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E também aproveita para se inscrever no canal do Eu Quero Investir, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos seguir em nossas redes sociais e segue o Razia também, @Luiz Razia. Vamos falar um pouquinho dos tipos de fundo de renda fixa para você compreender qual é o que você vai se encaixar. Galera, os fundos de renda fixa são como, por exemplo, fundos imobiliários, né? Só que não tem a renda passiva todo mês. Os fundos de renda fixa são como um condomínio de pessoas que se juntam, aplicam seu dinheiro nesse fundo e aí tem um gestor que segue uma política do fundo e que vai aplicar esse capital como um todo em vários produtos para render ali o dinheiro por mês para você. Óbvio que nesses fundos de renda fixa não tem uma distribuição de lucro todo mês. Você vai investir para ganhar aquela taxa ou aquela taxa prometida, ou até mesmo o gestor fazer a melhor gestão para ganhar as taxas todo mês. E você vai sim ganhar o seu dinheiro no final com o ganho de capital que você vai ter nesse fundo. É mais ou menos que funciona os fundos de renda fixa. Agora, vamos entender um pouquinho quais são os tipos de fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa têm alguns modelos e aqui eu vou explicar para vocês como é que funciona essa parada. Vamos lá. Os fundos simples, como o próprio nome sugere, né, eles são simplificados, não tem um termo de adesão, não segue um determinado benchmark, é apenas um fundo de renda fixa que você vai colocar lá o seu dinheiro e o gestor vai fazer a melhor aplicação para render ali uma porcentagem por mês. Esse é o tipo de fundo de renda fixa. Você vai verificar o seu perfil e vai aplicar ali de modo prático e fácil, beleza? Agora a gente tem um outro chamado referenciado. Esse sim, no mínimo 80% do capital desse fundo devem ser aplicados em títulos federais e também em títulos de renda fixa com baixo risco e baixa volatilidade. Então, cara, quando você está investindo ali num fundo referenciado, você vai estar seguindo uma política fixa do fundo, ou seja, 80% vai estar em títulos federais e produtos de renda fixa de baixo risco e baixa volatilidade. O referenciado é justamente isso, é uma política específica que o gestor não pode driftar para outros lados e ele precisa seguir essa política. Agora, dentro desses fundos, a gente também tem outros pontos importantes a ser considerados. Bacana. Os fundos de renda fixa de curto prazo, eles são, no mínimo, de 375 dias. Não quer dizer que tenha fundos de renda fixa com liquidez diárias. Existe. Porém, o considerado é abaixo de 375 dias. Os fundos de renda fixa a longo prazo são os fundos com mais de 375 dias, ou seja, você vai ficar amarrado a mais de 375 dias. Digamos que você achou lá um fundo referenciado, digamos assim, que vai investir em determinados títulos federais e que o prazo dele é de 6 anos. Bacana, então você vai investir lá e o prazo que você vai ter que fixar o seu dinheiro nesse fundo é de no mínimo de 6 anos, ou seja, é um fundo de renda fixa referenciado de longo prazo. Agora, tem também os fundos de dívida externa, que são apontados também com 80% do patrimônio investidos em título de dívidas externas do Brasil. Bem, esse fundo de renda fixa de dívida externa já diz o nome, né? Essa dívida externa do Brasil e 80% do fundo tem que ser aplicado nesse tipo de produto. Agora, pessoal, vou destacar aqui para vocês alguns pontos que devem ser analisados por você, investidor, na hora de escolher um fundo de renda fixa. Já de antemão, um fundo de renda fixa é muito mais prático ali do que, por exemplo, um CDB, um LCI, um LCA, né? Porque o fundo, geralmente a liquidez ela é melhor, ela é mais fácil, geralmente os prazos são menores do que propriamente o título mesmo de renda fixa. Bacana? Então os pontos a se considerar que eu anotei aqui. Primeiro de todos, né, é a liquidez. Por que liquidez, Razia? Bem, um fundo de renda fixa você tem que pensar que você precisa ter aquele dinheiro em determinado momento que você vai precisar. Então, você tem que ficar ligado na liquidez. Qual é o tempo que eu vou precisar desse dinheiro? É 30, 60, 90, 375 dias?
Então fica ligado na liquidez. Que horas eu vou precisar ou que momento eu vou precisar desse capital para você poder resgatar. Outro ponto importante dos fundos é que essa questão de IR, taxa e tudo mais é descontado na hora do resgate, é muito fácil. Você vai lá, resgata lá, o que você ganhou já vai ser tirado da fonte, as taxas já vão ser tiradas da fonte, você não precisa depois entrar ali e declarar o seu ganho que você teve com o capital, por exemplo, de outro tipo de produto de renda fixa. Neste fundo já vai ser tudo automático. Quando você resgatar, já vai ser liquidado tudo ali que você tem que pagar e já está pago, está pronto, let's go. Bacana? Outro ponto aqui interessante dos fundos de renda fixa é a diversificação que você pode ter dentro de um mesmo portfólio. Por exemplo, você pode ter um fundo de renda fixa de curto prazo, simples, você pode ter um fundo de renda fixa referenciado a longo prazo e fazer a sua carteirinha ali de renda fixa através de fundos. É muito interessante essa prática e para isso você precisa utilizar uma corretora, até tem muito mais produtos do que, por exemplo, os bancos tradicionais, um BTG Pactual praticamente é o Netflix dos fundos de todos os tipos e os fundos de renda fixa lá possuem vários produtos, então você pode escolher. E o último ponto é estar muito ligado ao benchmark que esses fundos são referenciados. Então, por exemplo, tem fundo de renda fixa que o benchmark, por exemplo, é o CDI. Então ele vai tentar ali bater o CDI. Outros fundos são outros tipos de benchmark. Então você precisa olhar qual é o benchmark do fundo que você está, por exemplo, aplicando o seu dinheiro. E outro ponto muito interessante que você tem que fazer é analisar o histórico desse fundo de renda fixa também, que todos os dados estão disponíveis aí na CVM, que é o órgão que regula esses tipos de fundo, né? É importante você olhar esse fundo, no momento de crise, como é que foi, né? A taxa de juros subiu, como é que o fundo performou? Se a taxa de juros caiu, como é que o fundo performou? Tanto na crise quanto no boom também, né? Aquele momento que foi muito bom para o mercado, como é que esse fundo se comportou? Então, esses pontos são os principais para você olhar antes de investir num fundo de renda fixa ou na sua análise de carteira de fundo de renda fixa. Bem, pessoal, espero que a gente tenha conseguido explicar de uma forma mais ampla quais são os tipos de fundo de renda fixa e quais são aqueles que você pode aplicar o seu capital. Como você viu, o leque é grande. Se você for ali no BTG Pactual, você vai ver uma infinidade de fundos de renda fixa. Eu, pessoalmente, Razia, invisto em vários fundos de renda fixa porque eu acho muito mais prático, simples de aplicar, de resgatar, de ter um prisma, de ter um cálculo, fazer uma carteira de, sei lá, 1 ano, 3 meses, 6 meses, 6 anos, depende do tipo de investidor que você é, você pode fazer uma carteira muito simplificada no teu próprio, na tua própria plataforma, como por exemplo a do BTG Pactual. Se você precisar de alguma ajuda, sabe que pode contar com os assessores da EQI Investimentos. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos seguir em nossas redes sociais e segue o Razia também, @LuizRazia. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!